Meu nome é Lila. Sempre fui do tipo que prefere códigos a coquetéis, uma noite tranquila em vez de uma festa animada. Mas a vida tem uma maneira engraçada de te lançar no inesperado. Aquela noite na festa organizada por um amigo da faculdade deveria ser apenas mais um encontro social rotineiro. Eu já estava planejando minha rota de fuga para o meu aconchegante apartamento e meu laptop aguardando, quando ele entrou. David era impossível de ignorar. Aos 22 anos, ele tinha uma energia que preenchia o ambiente, com seu porte atlético e sorriso fácil. Ele foi cercado por admiradores no momento em que entrou pela porta. Tentei me manter no meu canto, cuidando da minha bebida e mexendo no meu telefone, mas o destino tinha outros planos. Ei, você é a Lila, certo? Sua voz cortou o ruído, me puxando de volta do meu refúgio digital. Levantei os olhos para encontrar aqueles olhos intensos fixos em mim. Sim, sou eu. E você é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. David Matthews, a estrela em ascensão do hóquei, de quem todos parecem falar. O sorriso dele era contagiante, e me peguei sorrindo, apesar da minha resolução inicial de permanecer desinteressada. Gênio pode ser um exagero, mas sim, trabalho para uma empresa de TI, disse, tentando parecer indiferente. David riu, puxando uma cadeira ao meu lado sem ser convidado, mas não sendo indesejado. Então, o que te trouxe a uma festa onde claramente preferia estar em outro lugar? Dei de ombros, olhando ao redor da sala agitada. Acho que estava tentando ser social. Meus amigos sempre dizem que preciso sair mais. Engraçado, David inclinou-se, a voz baixando para um sussurro brincalhão, porque eu também estou tentando fugir dessas coisas. Conversa fiada demais. Quer fugir? Vamos pegar uma comida de verdade. Essas festas são apenas bobagem. Hesitei. Isso não era meu estilo usual, mas havia algo em David que parecia diferente, genuíno. Talvez fosse a maneira como ele olhava para mim, como se realmente me visse, não apenas a garota quieta no canto. Quando saímos da festa, o ar fresco da noite parecia um sopro de clareza. Acabamos em uma lanchonete 24 horas, daquelas com batatas fritas gordurosas e café interminável. David pediu o maior hambúrguer do cardápio para nós dividirmos e me peguei compartilhando histórias sobre falhas de codificação e quedas de servidores. David realmente ouvia, acenando com a cabeça e fazendo perguntas que mostravam que ele entendia, mesmo que não soubesse a diferença entre um roteador e um modem. Era revigorante falar com alguém que não se desinteressava quando eu me empolgava com tecnologia. Quando a noite virou madrugada, percebi que David não era apenas um atleta famoso. Ele era atencioso, engraçado e surpreendentemente pé no chão. Talvez seja por isso que, quando ele sugeriu que fizéssemos isso novamente na próxima sexta-feira, não pensei duas vezes antes de dizer sim. David e eu éramos o assunto do nosso círculo desde que ele começou a me cortejar, apesar da nossa diferença de idade, com eu tendo 32 anos e ele apenas 22. Havia algo elétrico entre nós. Honestamente, era lisonjeiro ter alguém tão vibrante e cheio de promessas ao meu lado. O dia em que David decidiu me apresentar à sua mãe, Susan, eu estava nervosa. No momento em que chegamos, o olhar no rosto dela disse tudo, era como se ela tivesse provado algo azedo só de me ver. Então você é a Lila, começou Susan, me avaliando como se eu fosse um item em um leilão. David me contou muito pouco sobre você, o que suponho não ser surpreendente. Tentei sorrir, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la, Susan. Ela mal tocou minha mão antes de recuar. Vamos nos sentar, temos muito o que discutir, aparentemente. Sentamos em sua sala de estar meticulosamente decorada, o ar denso de tensão. Susan não perdeu tempo. David me disse que vocês estão planejando se casar. Ele é um atleta profissional a caminho de se tornar uma estrela, e você, Lila, é programadora, certo? E bem mais velha que ele. Sim, sou programadora, respondi, mantendo a voz firme apesar do tom dela. E sim, há uma diferença de idade, mas nos amamos. Susan bufou. Amor, murmurou sob o fôlego. David, ela tem 32 anos e você só 22. Você deveria estar pensando na sua carreira, não se estabelecendo com alguém que... Mãe, David interrompeu, a voz firme. Eu amo a Lila, isso é o que importa para mim. Vamos nos casar. Os olhos de Susan se estreitaram.
você está cego por uma paixão. Pense no seu futuro, seus contratos, seus patrocínios. Isso é um erro. Senti uma onda de desafio. Não estou aqui para discutir, Susan. Vim porque David queria que nos conhecêssemos. Respeito sua preocupação, mas nossa decisão de casar é nossa. David assentiu, apertando minha mão debaixo da mesa. Exatamente. Nós conversamos sobre isso e estamos sérios. A idade da Lila, o trabalho dela, não importa para mim. O que importa é como nos sentimos um pelo outro. Susan se recostou, a expressão indecifrável por um momento antes de falar novamente. Bem, parece que não posso convencer meu próprio filho a pensar com clareza. Se você vai fazer parte desta família, Lila, espero que entenda as pressões que David enfrentará. Pode lidar com isso sem arrastá-lo para baixo? Suas palavras doeram, mas mantive o olhar firme. Não estou aqui para arrastar ninguém para baixo, Susan. Apoio David totalmente em sua carreira e em tudo mais. Houve uma pausa, um silêncio pesado e desconfortável antes de Susan se levantar abruptamente. Preciso pensar sobre isso. David, você está convidado para o jantar. Lila, acho melhor você ir agora. David começou a protestar, mas eu parei. Está tudo bem, David. Vamos não tornar isso mais difícil. Vou embora, mas pense no que eu disse, Susan. Não sou a inimiga aqui. Quando descobri que estava grávida, fiquei radiante de alegria. David também ficou empolgado quando contei a ele e imediatamente sugeriu que adiantássemos nossos planos de casamento. Não vamos esperar, Lila. Vamos nos casar o mais rápido possível, disse, os olhos brilhando de excitação e um pouco de urgência. A alegria da nossa notícia, no entanto, não se estendeu a todos. Quando David contou à sua mãe, Susan, sua reação foi menos do que entusiástica. Você está o quê? Grávida? Isso muda as coisas, murmurou, claramente agitada pela reviravolta inesperada. David tentou acalmá-la. Mãe, isso é uma boa notícia. Estamos felizes. Susan andava pela sala, as sobrancelhas franzidas em pensamento antes de se virar para nós com um olhar severo. Tudo bem, mas se vocês vão fazer isso, vão fazer nos meus termos. Primeiro, vocês dois vão assinar um acordo pré-nupcial. Um pré-nupcial? Ecoei, o estômago afundando. Sim, para garantir que os ganhos futuros do meu filho e sua carreira no hóquei estejam protegidos. Ele vai ganhar milhões e não podemos correr riscos, explicou Susan, a voz firme e inegociável. David olhou para mim, a expressão apologética. Lila, sei que não é o ideal, mas minha mãe tem razão sobre proteger a carreira que estou construindo. É só uma formalidade. Assenti lentamente, a realidade da nossa situação se assentando. Certo, qual é a segunda condição? Perguntei, me preparando. Você precisa mostrar seu comprometimento com esta família, Lila. Quero que você pague a entrada da nova casa. 50% adiantado, os olhos de Susan estavam fixos nos meus, me desafiando. Fiquei atonita. 50%? Isso é muito dinheiro, Susan. David foi rápido em intervir. Mãe, isso é demais. Lila, podemos resolver isso, mas eu sabia o que tinha que fazer. Liguei para meu pai naquele dia, explicando a situação e quanto eu precisava. Sem hesitar, ele concordou. Vou te ajudar, Lila. É importante que você comece sua vida de casada com estabilidade, disse, transferindo R$200 mil para minha conta. Com as condições financeiras e pré-nupciais cumpridas, seguimos com os planos do casamento. O dia chegou mais rápido do que eu esperava, cheio de emoções mistas. Nosso casamento foi lindo, em uma pequena capela com flores por toda parte e nossos amigos e familiares mais próximos reunidos. Caminhei pelo corredor, o coração cheio de amor por David e nosso futuro juntos. Meus pais pareciam tão orgulhosos e felizes, seus sorrisos iluminando a sala. Mas lá, ao lado, estava Susan com uma expressão que só podia ser descrita como azeda. Durante toda a noite, seu desagrado era evidente. Ela usava um sorriso apertado enquanto os convidados a parabenizavam, seus olhos frequentemente se voltando para mim com desaprovação indisfarçável. Apesar de sua atitude, David e eu tentamos focar no positivo.
Conversamos com os convidados, rimos, dançamos e celebramos nossa união e a pequena vida crescendo dentro de mim. Depois do casamento, não demorou muito para a vida tomar um rumo inesperado. Susan declarou que se mudaria para nossa casa, supostamente para me ajudar nos primeiros estágios da gravidez. Eu não estava entusiasmada com a ideia, mas para evitar qualquer drama, concordei relutantemente. Mal sabia eu que essa decisão transformaria meu lar em um campo de batalha onde a paz era uma raridade. Dentro de semanas após se mudar, Susan havia tomado conta da casa. Foi sutil no início, alguns itens movidos aqui e ali, algumas novas decorações. Mas logo sua presença e influência cresceram, se tornando mais invasivas. Ela não fazia muito em termos de trabalho doméstico ou me ajudava de fato, e em vez disso, passava os dias fazendo compras com o dinheiro que David ganhava com sua carreira no rock, enchendo nossa casa já aconchegante com móveis luxuosos e roupas caras que refletiam seu gosto, não o nosso. Uma tarde, enquanto eu tentava reorganizar algumas dessas novas aquisições para fazer espaço para minhas próprias coisas, Susan entrou, seus olhos examinando a sala criticamente. Lila, o que você está fazendo? Você está apenas movendo as coisas sem melhorar nada. Deveria focar mais em descansar e menos nessas atividades inúteis, ela repreendeu, o tom áspero e condescendente. Mordi a língua, segurando minha frustração. Só estou tentando fazer espaço, Susan. Está ficando um pouco apertado aqui. Apertado. Isso é qualidade, Lila. Essas são coisas que uma casa adequada deve ter. Você deveria ser grata, retrucou, acenando com a mão de maneira desdenhosa para minhas decorações mais simples. Sentindo o impacto de suas palavras, tentei manter a calma. Susan, aprecio sua ajuda na casa, mas talvez possamos moderar um pouco as compras. Mal há espaço para se mover. Os olhos de Susan se estreitaram, a voz fria. Estou apenas tentando trazer algum padrão para este lugar. Se não consegue ver isso, não é meu problema. Deveria focar no que é importante, como cuidar do David. A observação doeu mais do que eu esperava, e senti uma mistura de raiva e impotência. Essa não era a casa que eu tinha imaginado para nós, cheia de amor e respeito mútuo, mas estava se transformando em uma vitrine dos gostos e preferências de Susan. Mais tarde, naquela noite, quando David chegou do treino, decidi que era hora de discutir a situação. David, precisamos falar sobre sua mãe, comecei, a voz firme mas cheia de preocupação. O que tem ela? Ele parecia cansado, esfregando a nuca enquanto se sentava. Ela está tomando conta da casa, David. E está constantemente me criticando, me fazendo sentir como se eu não estivesse fazendo o suficiente por aqui, expliquei, esperando que ele entendesse. O rosto de David endureceu e ele suspirou profundamente. Lila, ela só está tentando ajudar. Você sabe como ela é, quer que tudo seja perfeito. Deveria tentar se dar bem com ela, mostrar algum respeito. Conforme os dias se transformavam em semanas, a dominância de Susan em nossa casa crescia. Minhas tentativas de recuperar algum senso de normalidade ou de afirmar minhas preferências eram recebidas com resistência fria de Susan e uma neutralidade frustrante de David. Quanto mais eu tentava me adaptar, mais isolada me sentia dentro da minha própria casa. Era uma manhã rotineira, e eu estava na clínica para um exame regular de gravidez, esperando apenas boas notícias, mas o rosto do médico dizia algo diferente enquanto revisava as imagens do ultrassom. Lila, parece que há um problema significativo no desenvolvimento do feto. Recomendo mais exames, mas precisa estar preparada para todos os possíveis resultados, incluindo a possibilidade de não levar a gravidez até o fim. A viagem de volta para casa foi um borrão, e ao entrar na casa, fui recebida pelo olhar escrutinador de Susan. Bem, o que o médico disse? Ela perguntou, o tom mais intrusivo do que preocupado. Engoli em seco, lutando contra o nó na garganta. Não é uma boa notícia, Susan. Há complicações, o bebê pode não sobreviver. A reação de Susan foi fria, quase mecânica. Entendo. Bem, você precisa pensar no que é melhor para você e para David. Às vezes essas coisas são para o melhor. As palavras dela me machucaram, mas eu não tinha energia para discutir. Eu precisava de David, do apoio dele, mais do que nunca. Quando ele finalmente chegou em casa, contei tudo a ele, as lágrimas que eu tinha segurado agora fluindo livremente pelo meu rosto.
David parecia devastado, mas suas palavras eram vazias. Sinto muito, Lila. Vamos superar isso, o que precisar, estou aqui. Mas conforme os dias passavam, a promessa de David parecia vazia. Ele parecia distante, se retirando para seu próprio mundo, me deixando lidar sozinha com minha dor e medo. Enquanto isso, as verdadeiras cores de Susan se mostravam mais vívidas do que nunca. Uma noite, enquanto eu estava na sala de estar tentando encontrar alguma distração em um livro, Susan se sentou à minha frente, os olhos afiados. Lila, você precisa pensar no futuro. Se essa gravidez não vai dar certo, talvez seja um sinal. Talvez seja a hora de você e David reconsiderarem a situação. Um casamento sem filhos está destinado ao fracasso. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A raiva fervilhava dentro de mim, mas antes que pudesse responder, David entrou. Olhei para ele em busca de apoio, mas em vez de me defender, ele ficou em silêncio. Depois de semanas de incerteza e medo, o dia chegou quando as complicações da minha gravidez não podiam mais ser gerenciadas. Os médicos fizeram o que puderam, mas a decisão era inevitável, a gravidez precisava ser interrompida. Enquanto eu estava deitada na cama do hospital, tentando aceitar a perda, o médico explicou a gravidade da minha condição. Vai ser difícil para você engravidar novamente, disse com um olhar sombrio. Voltar para casa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, meu coração doía de uma maneira que as palavras não podiam descrever. Entrei pela porta em lágrimas, um amontoado de dor e sonhos despedaçados, esperando, rezando por algum conforto das pessoas que deveriam ser minha família. O que encontrei foi qualquer coisa menos conforto. Susan não perdeu tempo, assim que me viu, suas palavras cortaram o ar, frias e afiadas. Bem, olhe para você. Eu te avisei, não avisei? Você simplesmente não serve para isso, não consegue nem ter um filho saudável. Suas palavras cruéis me atingiram como golpes físicos. Fiquei ali, paralisada, minhas lágrimas caindo mais rápido. Olhei para David, desesperada para que ele dissesse algo, qualquer coisa em minha defesa, mas David estava distante, evitando meus olhos. Ele se mexeu desconfortavelmente, então disse, olha, Lila, tenho partidas importantes chegando. Não posso lidar com todo esse drama agora. É demais. Olhei para ele, a descrença nublando minha dor. Nosso filho não é apenas um drama, David. Esse era nosso bebê, nosso futuro. Como pode ser tão frio? O rosto de David endureceu. Estou cansado, Lila, cansado das suas reclamações e de todos esses problemas. Tenho uma carreira e, honestamente, tenho muitas opções. Ele fez uma pausa, a voz baixando enquanto acrescentava, talvez seja melhor terminarmos isso. Preciso de alguém que se encaixe na minha vida, não que a complique. Susan bateu palmas, um sorriso distorcido no rosto. Finalmente, alguma sensatez de sua parte, David. Lila, você ouviu. Faça suas malas, é hora de você ir embora. David não me ajudou com as malas, nem se despediu quando fechei a porta atrás de mim. Aquele clique final ecoou no meu coração. Quando cheguei à casa dos meus pais, minhas lágrimas não tinham parado. Ao me ver naquele estado, meu pai ficou furioso. O que aconteceu, Lila? Conte-me tudo, exigiu, a voz uma mistura de preocupação e raiva. Entre soluços, contei tudo, como Susan e David me trataram, as palavras cruéis, a exigência de que eu deixasse a casa que compartilhávamos. O rosto do meu pai ficou vermelho com cada detalhe que eu compartilhava, os punhos cerrados ao seu lado. Isso não vai ficar assim, Lila. Vamos garantir que você tenha o que merece, disse, pegando o telefone para fazer uma ligação. Dentro de horas, ele havia marcado reuniões com alguns dos melhores advogados da cidade. Os dias seguintes foram uma loucura. Conhecemos uma advogada afiada e determinada chamada Ellen, que ficou indignada com minha história. Vamos entrar com o pedido de divórcio imediatamente e processar por metade de todo o investimento que você fez naquela casa, declarou, o tom feroz e resoluto. Fiel à sua palavra, Ellen agiu rapidamente. Os papéis do divórcio foram entregues a David e a ação judicial pelo meu quinhão dos investimentos na casa foi movida. David e Susan ficaram chocados.
Conforme a batalha legal prosseguia, ficou claro que eles estavam em uma situação financeira precária devido aos gastos imprudentes de minha sogra. David e Susan foram forçados a vender a casa. Enquanto isso, a vida de David parecia desmoronar. Ele conheceu uma jovem fã, uma garota encantada com a estrela em ascensão, e se casou com ela às pressas. Soube do casamento por amigos. Não doeu tanto quanto pensei que doeria. Em vez disso, parecia uma confirmação de que deixá-lo foi a decisão certa. Mas Susan não resistiu a dar uma última estocada. Algumas semanas após o casamento apressado de David, recebi uma carta dela. Dentro havia uma foto do casamento, mostrando Susan radiante ao lado de David e sua nova esposa. No verso, Susan havia escrito uma nota: "Finalmente, meu filho encontrou uma mulher jovem e saudável que lhe dará filhos saudáveis." A crueldade de suas palavras foi destinada a ferir, e feriu, mas não tão profundamente quanto ela pretendia. A ação judicial se arrastou, mas eventualmente o tribunal decidiu a meu favor. Fui premiada com metade do investimento que fizemos em nossa antiga casa, uma soma que prejudicou significativamente as finanças de David. 2 anos se passaram desde que saí daquela casa sentindo-me traída e destruída. Muitas coisas mudaram desde então, especialmente para mim e a empresa do meu pai. Temos expandido para o mercado internacional e meu trabalho rendeu grandes frutos. Recebi um prêmio internacional em tecnologia da informação, um reconhecimento que veio com um prêmio de R$1 milhão. Quando pensei que as coisas estavam se estabilizando, meu telefone tocou. A tela mostrava um número que não reconheci a princípio, mas a voz que me saudou era inconfundível: Susan. "Lila, você precisa voltar para David", ela declarou bruscamente, sem cumprimentos, sem perguntas de como eu estava. Pausada, surpresa. "Susan, por que acha que eu voltaria?" Sua voz estava afiada, tingida de desespero. "David sofreu um acidente grave durante uma partida. Ele está em uma cadeira de rodas agora, não pode mais jogar. Sua esposa o deixou e levou metade de tudo. Precisamos de você." Suas palavras foram um choque, mas não o suficiente para abalar a base que eu havia reconstruído. "E você acha que eu deveria voltar por causa do acidente dele?" "Por quê, Susan?" "Só porque agora tenho dinheiro?" Ela não hesitou. "Você é rica agora, Lila. Pode bancar ele e a mim. Estou disposta a deixar o passado para trás. Até vou cozinhar para você e deixar que tenha filhos." Imagine isso. Não pude deixar de rir, um som curto e amargo. "Susan, você se ouve? Quer que eu volte como uma espécie de enfermeira para David e uma financiadora para você só porque ganhei dinheiro? Sempre é sobre dinheiro com você." A voz de Susan vacilou, zangada e afiada. "Você nos deve isso, depois de tudo." Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia ver. "Não devo nada a você, Susan. Reconstruí minha vida do zero sem qualquer ajuda sua ou do David. Você me expulsou quando eu estava no meu pior momento. Por que eu pensaria em voltar?" Houve um silêncio do outro lado, pesado e denso, então Susan cuspiu: "Você está cometendo um grande erro, Lila." "Eu cometi meus erros, Susan, mas aprendi com eles. Voltar para uma vida que quase me destruiu não é um erro que farei 2 vezes", respondi, a voz calma e firme. Desligando o telefone, senti uma onda de liberdade. As palavras dela não tinham mais o poder de me machucar. Eu estava realmente livre e minha vida era só minha. Olhando ao redor do meu escritório, cheio de prêmios e o zumbido dos computadores, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Mais tarde, em casa, servi uma taça de vinho e fui para a varanda, olhando para as luzes da cidade. Os desafios do passado pareciam memórias distantes e o futuro era brilhante e cheio de promessas. Eu havia encontrado sucesso e contentamento no meu trabalho e estava cercada por pessoas que me valorizavam e respeitavam. Enquanto saboreava meu vinho, pensei na ligação de Susan, a voz dela tão cheia de raiva e desespero. Era claro que, no mundo dela, dinheiro ainda ditava valor. Mas no meu mundo, eu media riqueza não pelos dólares no banco, mas pela felicidade e paz que lutei tanto para alcançar. Uma manhã fria, ao entrar no escritório, a empolgação pelo lançamento do novo produto era palpável. Minha equipe, um grupo de indivíduos brilhantes e motivados, me cumprimentou com atualizações entusiasmadas.
Lila, estamos quase prontos para lançar o novo software. Só faltam alguns ajustes, informou Jenna, uma de nossas principais desenvolvedoras, os olhos brilhando de excitação. Ótimo ouvir isso, Jenna. Certifique-se de que esses ajustes estejam sólidos. Não podemos cometer erros, não com tanto em jogo, respondi, o tom encorajador e firme. Jenna sentiu, a postura séria. Absolutamente, Lila, estamos cuidando disso. Recebi uma ligação do meu pai mais tarde, a voz transbordando de orgulho. Lila, só queria te dizer o quão orgulhoso estou de você. Não apenas pelo seu sucesso na empresa, mas por como lidou com tudo que a vida te lançou. Obrigada, pai, significa muito ouvir isso de você. Não poderia ter feito isso sem o seu apoio, respondi, sentindo um calor se espalhar dentro de mim. Você fez o trabalho pesado, filha. Eu estava apenas aqui para dar uma mão quando você precisava, disse, e rimos juntos. Naquela noite, enquanto caminhava pelo parque a caminho de casa, senti uma profunda sensação de paz. Parei por um momento, absorvendo a beleza do pôr do sol, o riso das crianças brincando por perto e o suave farfalhar das folhas ao vento. Eram momentos como esse que eu pensava ter perdido para sempre. Mas ali estava eu, forte, mestre do meu destino mais uma vez. Enfrentei traições e perdas, lutei contra aqueles que tentaram me derrubar e saí não apenas ilesa, mas mais forte. Enquanto retomava minha caminhada, um plano começou a se formar em minha mente. Queria usar minhas experiências para ajudar outros que poderiam estar enfrentando suas próprias batalhas. Talvez uma fundação, algo que pudesse oferecer apoio e força